Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, do verso 18 ao verso 27. Diz assim: Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se os seus quatro filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: Tome-a o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós diante da Tua palavra estamos e pedimos humildemente, mesmo sabendo das nossas limitações, do nosso pecado, que o Senhor nessa noite possa falar ao nosso coração. É a oração que nós a Ti fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, me permita aqui trazer algumas informações, inclusive começando do último versículo, e fazendo aqui um elo, uma ponte, não é, para a fala de Davi nessa história aqui contada, não é? Davi está recebendo uma instrução de Deus, vai até a casa de um cidadão chamado Ornã para ali oferecer um sacrifício ao Senhor. Mas esse sacrifício que deveria ser oferecido ao Senhor, ele tinha um propósito. O propósito era aplacar a ira de Deus. O propósito era desviar as pragas que Deus estava colocando sobre o seu povo. Tanto é, e aí como eu falei, eu olho agora para o último versículo lido, que no verso 27, depois de todo o acontecido aqui relatado, o texto diz que o anjo colocou a sua espada, o anjo do Senhor, colocou a sua espada na bainha. É como se o anjo, como um mensageiro de Deus, aquele que levaria à destruição, ou aquele que estava executando a ordem do castigo, das pragas, não é? A ordem dada pelo próprio Deus, esse anjo agora, ele recolhe a sua espada, coloca na bainha. Obviamente nós estamos aqui diante daquele contexto em que a ira de Deus é aplacada. Nós estamos diante daquele contexto onde Deus estava exercendo juízo. Nós não temos como nos aprofundar nas razões, nos porquês, basta-nos essa informação e com ela, inclusive, já faço um link com os dias que nós estamos vivendo. Eu, meus irmãos, não sei se todos vocês pensam conforme eu penso, fazem a leitura dos dias que nós vivemos da mesma forma que eu faço essa leitura, mas eu entendo que nós hoje também vivemos dias em que a ira de Deus se manifesta no nosso meio, sobre vários aspectos, sobre várias formas, de várias maneiras. Que aqueles que não conhecem o Deus bíblico não se escandalizem, mas o Deus que nós servimos não é um Deus apenas de amor, não é apenas um Deus de salvação. Ele é amor, Ele é longânimo, Ele é o Deus de misericórdia, Ele é um Deus de graça, mas Ele também é ira, Ele também é fogo consumidor, assim nos ensina a sua palavra. E em muitos momentos nós vamos encontrar Deus exercendo juízo sobre o seu povo, sobre a terra, sobre as nações.
E quando eu falo, inclusive, sobre o seu povo, nós podemos pensar e imaginar Deus exercendo juízo sobre a própria família da aliança, aquele povo que foi chamado pelo seu nome. Não é diferente aqui nesse momento. A mudança, a modificação no status daquela situação vai passar necessariamente por aquilo que essa história relata. E o que essa história relata? Essa história relata Davi fazendo a vontade de Deus. Se nós queremos aplacar a ira de Deus, e Crônicas também nos ensina isso, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, jejuar, me buscar, converter-se dos seus maus caminhos, então Deus abrirá os céus, vai sarar a terra, ou seja, a terra que estava sendo castigada vai ser sarada, a terra que estava enfrentando uma pandemia, seja ela de que ordem for, vai ser sarada, o mal vai ser debelado a partir do momento em que esse povo do Senhor busca Deus. A partir do momento em que esse povo do Senhor faz a vontade de Deus. Eu não tenho dúvidas nenhuma, meus amados irmãos, que os dias de hoje nós enxergamos isso porque as pessoas estão se rebelando contra Deus. As pessoas não adoram mais a Deus. Os homens não têm mais prazer em estar na vontade de Deus. As pessoas muitas vezes vão à igreja para cumprir um ritual. As pessoas muitas vezes não têm a alegria de servir ao Senhor, preocupadas demais nas coisas desse mundo, preocupadas demais em ganhar dinheiro, preocupadas demais em tantas outras coisas. E o Deus, que é a razão maior da nossa existência, foi colocado em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, ou às vezes em plano nenhum. Porque simplesmente algumas pessoas vivem a sua vida como se Deus simplesmente não existisse. Ora, aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, aqueles que nunca ouviram falar de Deus, agirem dessa forma, nós até entendemos. O problema é quando aqueles que foram alvos, né, em algum momento da sua existência, da verdade do Evangelho, conhecem a Cristo, se rebelam contra Deus. A rebeldia contra Deus, meus amados irmãos, ela se configura no momento em que nós deixamos de fazer a vontade de Deus e passamos a entender que a nossa vontade está acima da vontade de Deus. Os nossos desejos estão acima da realização dos desejos ou da vontade de Deus para a nossa vida. Se nós não mudarmos esse eixo, nós vamos continuar sob a maldição de Deus. Se nós não mudarmos esse eixo, nós continuaremos acendendo a ira de Deus. E não é nenhuma ameaça, mas é um aviso que a própria palavra do Senhor coloca diante de nós. Maldito o homem que cair na mão do Deus irado. Como eu falei, o Deus que servimos não é apenas amor, não é apenas misericórdia, não é apenas graça. Ele é fogo consumidor, ele é ira, ele é justiça.